Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Eu quero fazer mais um vlog de leitura, similar ao que eu fiz no carnaval, mas temático, entre aspas. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, de manhã, antes de eu começar a trabalhar. E terça-feira é o feriado de Tiradentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a biografia de Tiradentes, aqui, escrita pelo Lucas Figueiredo, saiu pela Companhia das Letras em 2018, e eu não li ainda. Eu tava pensando que tudo que eu vi sobre Tiradentes foi na época da escola, depois nunca mais, e também, não vou dizer que eu me interessei muito, mas tá aí, já que o cara deu um feriado, eu vou estudar um pouquinho mais. E eu vou alternar ele com outro livro que um youtuber que eu sigo na gringa falou que é um dos livros mais perturbadores que ele já leu, que é A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum. Dizem que esse aqui é um dos livros favoritos do Stephen King, que ele é aterrorizante, que é um crime, que é um suspense, crime, thriller, todas aquelas coisas. Eu acho que uma forma de ler os dois assim ao mesmo tempo. Eu gosto de, quando eu vou fazer isso, ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu gosto que eles sejam bem diferentes em gênero, assim. Pra mim é mais interessante, né? E aí vai dar uma descansada da cabeça de um, eu vou pro outro, e aí eu faço esse vai e volta. Segunda-feira eu trabalho normal, então eu não vou emendar o feriado, por isso até que eu tô começando esse vídeo na sexta. E aí a gente quer ir no cinema, tem uns restaurantes também que a gente quer ir, se der tudo certo. Eu vou fazer mais ou menos igual eu fiz no outro vídeo, vou mostrando pra vocês um pouquinho. Mas a ideia é essa. Eu quero muito focar nesses dois livros e vou contando pra vocês à medida que a leitura anda. Até já. Vou deixar vocês nesse ângulo horroroso. Eu tenho uma meia hora antes de eu começar a trabalhar e eu vou ler um pouco. Vou começar com o macabro. E eu vou tentando ler nos meus intervalos de trabalho. Então, na hora do almoço, dependendo como tá o meu humor também. Às vezes tem dias que na hora do almoço você só quer o quê? Eu quero, sei lá, ver um vídeo e esquecer da vida, assim. Mas enfim. Então, eu vou deixar vocês nesse ângulo por um tempinho. Não se assustem. Mas leituras começarão hoje. Infelizmente tem que trabalhar, né? Entre a leitura, mas a vida é essa. Então, volto em breve. Bom, eu consegui ler, né, um pouquinho antes de eu começar a trabalhar, depois um pouquinho no meu tempo de almoço que sobrou, e eu tô na página 60 ainda, eu leio devagar, né, acho que eu já comentei isso com vocês,
Então a gente ainda tá na fase de sermos apresentados aos personagens. Mas eu tô com uma sensação muito ruim com esse livro. Tem uma história assim, a gente vai acompanhar um menino de 12 anos, o David, e aí ele conhece a prima do vizinho, a Meg, ela é mais velha, e ele fica meio encantado por ela. E aí tem um grupo de meninos ali na rua que não parece ser, assim, parece ser uma rua meio pobre, e tem um grupo de meninos, e eles são malucos, um mais do que os outros, assim. Tem uma cena de um menino correndo com uma cobra na boca, já achei nojento. Mas o que acontece é que duas primas do vizinho vieram morar com eles porque elas sofreram um acidente com a família toda e os pais morreram nesse acidente. A irmã mais nova, a Suzy, parece que ficou deformada. E a irmã mais velha, a Meg, tem algumas cicatrizes, mas no geral ela tá bem. E ela é essa menina por quem o David se encantou, assim. E aí, agora eu cheguei na parte em que ele acabou de descrever que na casa do vizinho tem um porão e diz o seguinte: era como se ele tivesse construído uma cela lá, não um abrigo para manter alguma coisa do lado de fora, e sim um buraco escuro para manter alguma coisa ali dentro. Eu tô com uma sensação muito ruim do que vai acontecer. E pelo que eu vi, parece que é um livro inspirado numa história real. Não sei o que é pior. Mas enfim, eu vou tentar não dar spoiler pra vocês. E aí qualquer coisa eu coloco na tela. Ah, vou falar de um pedaço específico do livro e tal, pra quem se preocupa, né, de pegar muitos detalhes. Saibam que na página 60 a sensação tá bem ruim, tá? Tá bem ruim. Eu não sei. Meninos, normalmente grupos de meninos fazendo loucuras sempre acaba mal, né? Mas veremos. Bom, são quase umas 9 horas da noite. Terminei de trabalhar, jantei, tomei meu banho. E já tô meio que me preparando para desmaiar. Um dia exaustivo. Mas eu consegui ler nos meus intervalos. E eu cheguei aqui do A Garota da Casa ao Lado na página 120. E eu peguei um spoiler. Eu não sei o que eu tava procurando, mas eu peguei um spoiler no que esse livro é baseado, que é baseado numa história real. Então eu sei mais ou menos, eu acho, o que vai acontecer. E aí, a gente tá. O livro todo é narrado pelo David, né? Que é o vizinho. Então, ele se aproxima muito da Meg, que é a prima, lembram, né? Dos três amigos dele que moram ali do lado. E a mãe, que cuida de todo mundo sozinha, agora cuida de 5 crianças sozinha, o marido abandonou. E aqui a gente já tá vendo que a mãe já tá, assim, ela tá no limite dela, talvez já estourou, e ela começa a punir as meninas de forma violenta. Tá indo pra onde eu imaginei que ia, eu não vou entrar mais em detalhes, né, à medida que as coisas acontecem, e eu acho que a partir de agora eu vou ler até o final do dia, acho que vou usar um chazinho pra dormir, e amanhã cedo eu volto pra contar mais pra vocês. Mas assim, eu tô presa nesse livro. Eu nem peguei o Tiradentes ainda. Eu espero que eu pegue, né? Porque a ideia toda desse vídeo foi pra ler esse Tiradentes. Mas eu não consigo ainda parar de ler isso aqui. Eu tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer. Ou como que o autor vai colocar essa história aqui pra gente, né? Porque ele tá construindo muito bem o ambiente. E não só o ambiente, mas talvez a forma como a gente vai de fazer nada para a violência em si. Eu acho que essa progressão está sendo muito bem feita, muito bem construída. Enfim, falamos em breve.
Bom dia. É sábado já de manhã, já tomei meu banho, já tô pronta pra começar o dia. A gente tá pensando em ir no cinema hoje, mas eu não sei, o dia amanheceu tão estranho, tá chovendo, mas tá aberto. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Vamos ver. A sessão que a gente viu era meio-dia, então a gente tem um tempo ainda pra resolver o que vai fazer. Tô aqui tomando meu cafezinho e sobre leituras. O que aconteceu foi o seguinte. Falei que eu tava lendo A Garota da Casa ao Lado ontem. E eu ia ler até mais uma. Acho que eu ia tentar ler mais uma meia horinha. Eu sempre tento dormir cedo, né? Bom, não aconteceu, tá? Olha aqui. Quase terminei o livro. 200, eu tô na página 220. O livro tem 310. Então eu já tô menos de 100 páginas de terminar. Eu não conseguia parar de ler. Foi mais um caso daquele que eu fui lendo, fui lendo, fui lendo. Daqui a pouco eu olho no relógio, são tipo 11h30 da noite. E as coisas escalaram consideravelmente. E assim, eu tô vendo. Eu acabei também pesquisando algumas resenhas de gente que não gostou do livro. Porque eu vi que esse livro divide muitas opiniões. Gente que gosta muito, por ele ser realmente o que ele diz que ele é. Um livro de thriller, de suspense. É forte. Tem cenas muito, muito fortes aqui. E algumas pessoas chamam o livro de pornô de tortura, sabe? Quando você coloca um monte de cena de violência, normalmente violência contra a mulher. E essas cenas não levam a nada. Elas só estão ali porque elas estão ali, porque vende, né? Violência contra a mulher tá em alta. Só que eu acho que tem uma coisa aqui que eu tô achando interessante do autor, é que ele tem uma conversa aqui sobre a aceitação da violência. Porque o bairro inteiro, basicamente, sabe o que tá acontecendo. E ninguém faz nada. Então, por exemplo, uma das crianças. Porque assim, né, gente? 15 a 16 anos, adolescentes barra crianças, né? O nosso narrador aqui tem 12 anos. Um deles contou pra mãe. Nossa, mãe, na casa tal estão fazendo isso aqui, hein? E a mãe, que é muito religiosa, falou assim: ah, talvez ela mereceu. Os pais têm o direito de disciplinar os filhos. Em um momento, a Meg conversa com a polícia. E o xerife, não sei se ele é xerife, né? Que é uma cidade pequena, mas enfim, ele vai na casa da tutora conversar com ela e vai embora, porque a tutora fala: olha, ela é minha filha agora. Eu acho que tem uma conversa aqui sobre a violência contra a criança ser amplamente aceita quando vem dos pais. E não só isso, né? Quem falhou com essa menina foram os adultos. Todos os adultos que viram ou souberam, mesmo que não tivessem ouvido todos os detalhes sórdidos, ninguém fez nada. E aí o que acontece? Isso coloca nas crianças um sentimento de tá liberado, né? Inclusive o David conversa com o pai dele. O David pergunta pro pai dele assim, uma hora, se você pode bater em mulher, né? E aí o pai dele fala o seguinte: veja, é como a exceção que comprova a regra. Nunca se deve bater em uma mulher, nunca. E Deus me livre de algum dia eu pegar você fazendo uma coisa dessas, porque se eu pegar você fazendo isso, você vai se ver comigo. No entanto, às vezes não há nada mais que se possa fazer. A gente é forçado a ir longe demais, sabe? Funciona para os dois lados. Entendeu? Aí ele escreve assim: eu tentei entender aquilo que ele estava dizendo, que nunca estava tudo bem em se fazer uma coisa dessas, mas que às vezes estava. E aí ele lembra de quando o pai bateu na mãe. Então eu acho que isso aqui tem uma conversa real sobre como a violência afeta as crianças no dia a dia e como aceitar esse nível de violência contra uma outra criança faz com que as outras crianças entendam que isso está aceito também. Criança aprende, por exemplo. Então, assim, as cenas de violência são horríveis. São realmente horríveis. Mas eu acho que tem sim uma conversa mais profunda para ter sobre esse livro. Vamos ver como termina. Eu vou terminar ele hoje. Tiradentes vai ter que esperar. Eu não tô conseguindo pensar em outra coisa. Então, Tiradentes que me aguarde, vai ser o próximo. Mas é isso.
Nos vemos em breve. A gente saiu, a gente foi no cinema, assistimos o Drama com a Zendaya e o Robert Pattinson. Ok. Não é o melhor filme que eu já assisti na vida, é um bom filme, mas não enfim, tem algumas... Tem um ritmo um pouco estranho, assim. Às vezes uns cortes meio aleatórios, depois algumas cenas que são um pouco, talvez longas demais, eu não sei. Ainda não pensei muito sobre o filme. Primeiras impressões, gostei, mas não amei. Famoso. Eu terminei A Garota da Casa ao Lado antes da gente sair. E também acho que bom livro. Não incrível. Acho que não é um livro que nem de perto tão perturbador quanto vendem. Acho que qualquer pessoa que lê notícia todo dia, talvez a gente esteja um pouco insensibilizado para algumas coisas. Eu acho também essa é uma conversa que talvez valha ter. Para mim, eu comentei antes, acho que isso o final do livro reforçou, e tem um pós-fácil do autor. Ele comenta muito sobre, lendo a notícia, como os filhos da mulher lembraram de O Senhor das Moscas, que é uma história bem pesada, é um livro que eu gosto muito, aliás. E aí, no começo, a introdução é do Stephen King. Eu pulei a introdução e eu li depois, eu li no final, porque ele dá alguns detalhes da história em si, mas ele diz o seguinte, ele fala muito sobre essa questão do Ketchum criar uma atmosfera de terror, que eu acho que isso realmente ele faz muito bem. E aí ele diz o seguinte, isso funciona não por conta do cenário suburbano perfeito de Ketchum, mas porque somos forçados a acreditar, contra a nossa vontade, que com a combinação certa de crianças alienadas e o adulto certo supervisionando o horror, e acima de tudo, com a atmosfera certa da mente, isso seria possível. Não só seria possível, como foi possível, né? Porque é baseado numa história real. Então, e outra, não é a pior história que a gente já ouviu sobre uma jovem garota. Talvez, e é isso que eu volto, né? A história da nossa insensibilidade, talvez, pra violência. Pra gente estar sem, eu não sei, desensibilizado, seria uma palavra? Pra violência. Acho que dá o que a gente conversar.
Eu acho que ele põe a responsabilidade onde ela deve estar, que é nos pais irresponsáveis dessas crianças, que deveriam tomar responsabilidade por elas, mas não só por elas, né? Pelo que vocês estão ensinando a elas. E não fazem isso. Então eu acho que ele coloca aqui essa questão de uma forma boa. Mas é o gostei, mas não amei. Né? Como livro de horror e suspense, especificamente, eu diria que ele não entrega tanto, porque a história vai exatamente para onde você acha que ela vai. Ela é totalmente previsível. De novo, para quem lê notícia, ela vai exatamente no caminho que você espera. Para histórias de terror e de horror, é sempre legal ter o inesperado, né? Eu acho que o que faz muito a história é o choque. O terror por terror, infelizmente, eu acho, não é mais tão chocante. Mas bom livro, li rápido, vocês acompanharam aí, eu não conseguia parar de pensar na história. Comecei ontem, terminei hoje. Então, assim, um diazinho e meio lendo, já dei conta. Bom livro, e é isso. Eu já comecei a ler o Tiradentes, mas eu li 10 páginas só, nem isso. Então vou pegar firme nele agora, e aí volto pra gente conversar também mais sobre isso. Vou levando vocês aí durante o fim de semana, se eu for fazer mais coisas. É que eu esqueço de filmar, né, gente? Porque eu não sou blogueira real, então eu esqueço. E eu também não quero filmar gente, que eu acho meio grosseiro. Mas enfim, veremos, tá? Vou tentar o máximo possível aí mostrar pra vocês as coisas que rolam nesse feriadão. E a gente conversa em breve. Bom dia. Hoje é domingo. Eu já li umas 70 páginas aqui da biografia do Tiradentes. O começo de uma biografia às vezes é um pouco chato, porque ele tá dando todos os dados, porque nasceu em tal lugar, tal, tal, tal. Mas essa aqui eu tô achando até interessante, né? Então, Tiradentes, eu lembrava pouquíssima coisa do que eu estudei na escola. Eu lembrava que ele era chamado de Tiradentes porque ele literalmente tirava dentes, ele era dentista. Apesar desse nome não existir na época. E a profissão em si também não existia na época. A coisa era meio deprimente, tá? Era assim, não tinha anestesia, não tinha nada. Você tava com dente, com uma dor de dente. Às vezes tinha gente que ficava meses com dor de dente. E assim, eu vou ser sincera, eu já tinha matado alguém. Dor de dente é um negócio inconcebível. Mas não tinha nada que você podia fazer. Então você tinha que ir num desses caras que iam arrancar o dente. E arrancar assim, alicate e puxa. Sobreviveu? Bom pra você. Não sobreviveu? Sinto muito. Negócio meio arcaico mesmo. Mas o que acontece? Família dele, pai e mãe vieram de Portugal, os dois da região do Minho, no auge da corrida do ouro em Minas Gerais. Minas ali estava produzindo, teve uma época que mais ouro do que o mundo inteiro combinado. Então Portugal estava por cima da carne seca, né? Dinheiro a rodo, entrando ali, ó, só ouro puro. Pois bem, é óbvio que ouro não nasce.
Não sei se vocês sabiam. E eu sabia. Portugal, aparentemente, não sabia. Portugal gastando tudo. Portugal não se industrializou. Ele cometeu um erro, acho que clássico, de colônias, né, de coroas, que esqueceram dos altos e baixos econômicos, né? Então, todo aquele dinheiro entrando, Portugal só gastava. Não investiu numa indústria interna, por exemplo. De nada. Então, Portugal passou a depender demais do que vinha do Brasil. Então, rapidamente, a colônia ficou maior que a coroa. O que é um problema por si só. Aparentemente, para Portugal, não era um problema. Tranquilinho. E aí é óbvio que, durante ali uns 40 anos mais ou menos, essa corrida do ouro deu muito resultado, mas eventualmente ela ia cair. Acabou o ouro, não tem o que fazer. Vai tirar de onde? Não tem o que fazer. Então começou a decair. Só que Portugal achava que os mineiros não estavam mandando o imposto do ouro porque eles estavam desviando o ouro, eles estavam escondendo o dinheiro. Quando na verdade não tinha mais. Só que eles não aceitavam. Até porque o rei estava lá gastando a torta à direita, fazendo, sei lá, na Tânia Bulhões deles lá, estava fazendo colherzinha de ouro maciço. Enfim. Mas estava gastando. Então tinha que continuar bancando a coroa. Só que não tinha como. Então, a coroa decidiu que precisava de uma força militar que ficasse de olho, né, nas minas. Tiradentes entra nessa conversa porque aos 29 anos, aos 20 anos na verdade, ele ficou órfão de pai e mãe, teve que ser emancipado, porque a maioridade era de 25 anos, mas ele foi emancipado para poder acessar qualquer dinheiro que a família pudesse ter. Ele não vem de uma família pobretona, tá? Mas ele tinha 7 irmãos, né? Ou 6 irmãos com ele, 7. Enfim. E aos 29 anos ele estava quebrado. Ele já tinha tentado de tudo, ele tentou ser dentista. Aparentemente ele era um cara muito bom nisso, por isso que acho que o Tiradentes ficou nele, porque ele era realmente bom nisso. Com todos os problemas que tinha, ele era razoável. E então ele tentou também ser vendedor ambulante, né, que chama mascate, que ele ia de uma cidade a outra levando produtos. E aí, em um momento, a gente tem a notícia de que ele foi preso e perdeu tudo. E aí, com isso, ele perdeu todo o inventário e tudo que ele tinha. Então, aos 29 anos, ele tá quebrado. Ele precisa de alguma coisa estável para poder se reerguer. E o exército estava recrutando, vamos pôr entre aspas, e ele entra para os dragões da coroa. E ele tem uma vantagem muito grande sobre, eu diria, 90% do Brasil naquela época, que ele sabe ler e escrever, que era muito raro. Então ele é colocado para fazer relatório dentro do que a coisa mais chata. Se bem que, né, os dragões tinham o quê? Tinham uma faca e uma bolacha Maria, né? Não tinha mais nada ali, porque era força militar é meio forte pro que eles eram. Mas enfim. E é isso, eu tô nessa parte. Eu tô na parte de que os próprios militares percebem que eles não têm como exigir que as pessoas paguem impostos sobre o que não existe. Eles estão vendo que os impostos da coroa começam a sufocar as pessoas. E eles mesmos, assim, também pagam impostos. E eles estão vendo que, cara, tudo tem o que fazer, não tem ouro, não tem ouro, não tem dinheiro, não tem ouro, não tem nada. Vocês estão pedindo dinheiro do quê? Imposto sobre o quê? E essa é a tensão que começa a se criar aqui no começo ainda. Então, planos para hoje. Eu vou ler mais, eu tenho um almoço com uma amiga, não sei se vai confirmar ou não, mas vamos ver. E tô gostando, tá? Tô gostando da leitura. Lembrando muito das minhas aulas de história, que eu adorava, mas eu não lembrava tanto de Tiradentes assim, não. Então tô gostando que aqui vai ter, ó. Tô sentindo que vai vir a porradaria e eu tô animada. Acho que hoje é um bom dia pra ter uma porradaria aqui. Vamos ver. Já volto.
Bom, dia encerrando, né? Domingo já são 9 e pouco da noite. Eu já vou começar a me preparar para dormir. Eu já tô bem cansada. E durante o dia, né? Ali de manhã, aí fui no almoço, voltei, resolvi algumas coisas da casa, li um pouquinho mais. Tive que sair pra ir numa Leroy Merlin. Por que tem tanta gente num domingo à noite numa Leroy Merlin? Alguém sabe me dizer? Eu estou na página 110. O Tiradentes, na verdade, ele vira meio que o porrete da coroa, né? Então ele, como conhece muito ali, principalmente a região da Serra da Mantiqueira, aparentemente tinha grupos de ladrões que estavam infiltrados ali. E aí o Tiradentes, por conhecer bem a região, foi chamado para controlar. Porque o que acontece? Muita produção de ouro, tudo é ouro, né? Tudo gira em torno do ouro. Muita produção de ouro tinha que passar por ali e os comerciantes tinham medo, basicamente, porque eles eram assaltados mortos. Então, a coroa precisava que fosse resolvido o problema do crime na Serra da Mantiqueira. Tiradentes foi o escolhido para controlar a situação, fez o trabalho, mas depois de 10 anos como dragãozinho da coroa, ele ainda não é tudo o que ele queria ser. Né? Ele ainda quer ter mais renda, ele quer continuar subindo, as coisas estão andando muito devagar para ele. Ele é um cara que obedece ordens, então tudo que mandam ele fazer, ele faz. Tem que caçar o cara tal, ele vai, tem que matar isso aqui, ele vai, ele faz. Tudo que ele tem que fazer, ele faz. Então ele não questiona a ordem, tá? Ele manda, ele vai lá e ele faz. Então até agora, estou na fase Tiradentes coroinha, tá? Coroinha. Vamos ver o que mais vem por aí. Eu vou ler um pouco mais antes de dormir. E amanhã, como eu falei, segunda-feira eu trabalho normal, então não vou conseguir ler muito, eu acho. Eu vou fazer o que eu faço sempre, que eu fiz na sexta, que eu gravei também, que é, à medida que eu tiver uns tempinhos entre reuniões, no almoço e tal, eu vou tentando ler um pouquinho mais também. E aí a gente conversa. Não sei se a gente vai conseguir conversar muito, mas o que dá pra fazer, a gente faz. Uma coisa importante que eu quase esqueci de falar é que enquanto eu tava me arrumando pra sair mais cedo, eu peguei um audiolivro para ler, porque eu queria, né, enquanto eu tô fazendo maquiagem, me trocando e tudo mais, eu vou ouvindo alguma coisa. E aí eu peguei o Eco dos Livros Antigos, da Bárbara Davis, eu vou deixar a capinha em algum lugar aí, e eu ouvi pouquinho. Então eu comecei esse também, eu vou tentar terminar também nesse vídeo, vamos ver. É um romancezinho que fala sobre uma moça que tem um poder, que é toda vez que ela toca nos livros, em alguns livros, não todos, em alguns livros, ela sente a energia do livro. Então, por exemplo, a gente está acompanhando o fato de que ela trabalha numa livraria, um sebo, e ela vai numa casa em que o dono parece que acabou de morrer e deixou todos os livros. Então, ela vai lá para ver o que ela pode levar para o sebo dela. E aí, quando ela pega esse livro, ela sente muita tristeza, muita, né? Ela falou que dá até vontade de chorar. E ela não encontra o autor do livro, mas ele tem uma dedicatória que basicamente diz Dear Rose, alguma coisa assim, como depois de tudo que aconteceu você ainda fez isso. Então, claramente, é uma dedicatória vindo de um lugar de muita tristeza, e ela sente essa tristeza do livro. Então, ela leva o livro para casa e ela vai tentar descobrir alguma coisa sobre aquele livro. Como eu disse, não tem autor, não tem editora, não tem o ano que ele foi publicado, não tem nada. E ela vai ler o livro. Então, a gente vai ter um livro dentro do livro, que é uma coisa que eu gosto muito, e mais esse nível aí de realismo mágico, talvez podemos chamar, dessa moça tentando entender anos e anos depois, décadas depois. Mas é isso. Eu acho que esse é o mote do livro. Achei curioso. Eu tô fazendo os desafios do Goodreads. O Goodreads tem desafios por trimestre, né? Eles chamam lá por estação. A gente aqui não trabalha com estação, né? Pelo menos em São Paulo, não dá. Então, é por trimestre, basicamente. Então, cada trimestre você tem um set de desafios para ler dentro daqueles 3 meses. São normalmente 12 desafios. E um dos desafios é livros sobre livros. E esse livro está na lista, porque também tem isso. O Goodreads te dá a lista de livros elegíveis para aquele desafio em particular. E tá bem legal. Eu tenho descoberto alguns livros bem interessantes para esses desafios. Mais cedo no ano, eu li Como Arruinar um Casamento, que eu não dava nada, nada. Mas num dos desafios, esse era uma das opções. Eu tinha ele em audiobook. Eu falei, vou ouvir. E achei bem gostosinho o livro, bem bom.
sim, de verdade. Então, é legal descobrir, sei lá, coisas fora da rota, né? Coisas que não estão no meu radar imediato. Dessa maneira, eu gosto muito disso. Então, esse era um livro que não estava no meu radar, mas livros sobre livros é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, adoro. Tem uma prateleira dedicada a livros sobre livros. É isso. Conto mais então para vocês dos dois à medida que eu for caminhando. Bom, bom dia. Segunda-feira, temos que trabalhar. Eu queria mesmo passar o dia lendo, mas tô aqui. Cheguei ontem na página 132, então tô andando aí com uma certa. Tô devagar, né? Porque eu leio devagar mesmo, mas tamo indo. Bom, eu tô na parte agora. Tiradentes já faz 10 anos que tá no exército, como dragão. E tem uma coisa. Não é só o Lucas Figueiredo que faz isso, não. Muitos outros autores, jornalistas, quando eles fazem biografias e tudo mais, fazem isso, e às vezes eu acho um pouco confuso. Por exemplo, quando ele quer dizer pra gente, ele quer dar uma grandeza de valor das coisas, de preço. Teve uma hora que ele falou assim: ah, esse valor era o equivalente a 4 vacas. Ou uma coisa assim. Ou ele, com este valor, ele poderia comprar 3 enxadas. E eu continuo sem ter a mínima noção de quanto custa qualquer coisa naquela época. Eu não consigo imaginar, tá? O valor de nada aqui. Porque os exemplos que ele tá usando não me ajudaram em nada. Eu não consigo também, eu não sei, eu não posso presumir como funciona você transformar valores, né, de 1700 para agora, por exemplo, para que a gente pudesse entender melhor. Mas eu gostaria muito que os autores pudessem, de alguma forma, modernizar um pouco os exemplos para que a gente pudesse entender a grandeza de valor das coisas. Eu não sei quanto custam 4 vacas. Eu não. 3 enxadas? Porra. Sabe? Então, assim, eu ainda não tenho ideia de custo de nada. Nadinha. O que eu sei é que em 10 anos como Dragão da Coroa, ele entrou ganhando 24 mil réis e 10 anos depois ele ganhava os mesmos 24 mil réis. Então o salário dele estava congelado por esses 10 anos, ele não teve nenhuma promoção, aparentemente relegado para todas as grandes questões, porque ele não tinha um padrinho político. Ele não conhecia as pessoas certas para subir na carreira, porque a história desse país me irrita tanto. Não sei explicar. Porra, é tanta coisa cagada. Desde o começo, cara. Oh, meu Deus. Enfim. E é isso. Então agora eu tô na parte que o Tiradentes pediu uma licença para ir para Lisboa. Ele recebeu essa licença, só que ele não foi para Lisboa. E aí o Lucas vai explicar o que aconteceu. Ele também agora tem um filho. Ele tá com seus 40 anos e engravidou uma moça de 15, 16 anos. Sem casar com ela. Ele simplesmente pegou ela, uma união estável ali, que na época nem era reconhecida, então a coisa meio que tá beirando o escândalo, apesar dele ter falado que iria casar com a moça. Enfim. Meio podre, né? Mas vamos seguir o jogo. E é isso. Tô nessa parte agora.
Eu comecei hoje mais cedo pra ver se eu consigo ler mais antes de eu começar a trabalhar. Mas é o que eu falei, temos que trabalhar, então hoje o dia vai ser um pouco mais de leitura, vai ser um pouco mais leve. Mas é isso. Conto mais em breve. Voltamos ao ângulo de trabalho, basicamente. Cara, eu consegui ler um pouco no meu horário de almoço, mas deu pra dar uma caminhada na leitura, assim, ó, mas ainda tem muito ainda pra ir. Mas nós estamos entrando agora no grosso da conspiração, né, pra derrubar Portugal. Mas eu quero compartilhar uma coisa muito boa com vocês, que é a descrição do Lucas Figueiredo do José da Silva de Oliveira Rolim. Porque é o seguinte, o Tiradentes já estava, aqui ele já estava no limite dele. Ele começou já a questionar o poder da coroa, não é mesmo? Ao mesmo tempo, ele recebe o José Álvares Maciel, doutor, que estava na Europa estudando e voltou para o Brasil. E ele veio cheio de ideias republicanas e revolucionárias. Lembrando que a gente está aqui em 1778, acho, 80, não sei. Mas ali, naquele fuzuê em que os Estados Unidos tinha acabado de virar um país independente. E não independente de qualquer país, da Inglaterra, que era, naquele momento, o grande império. Então, os Estados Unidos meio que cria essa onda de se eles podem, será que eu também não posso? Só que em Portugal, apesar da rainha ter percebido algumas coisas, o vice-rei dela, qual que é o trabalho dele lá? O Martinho de Melo e Castro, o que ele é? Ele é o vice-rei, eu acho. Ele é o cargo mais alto depois da rainha. O cara, ele não consegue ver fora do que já existe. Ele é o famoso, sabe quando você tá. Eu vou dar um exemplo de trabalho, porque eu estava trabalhando. Mas sabe quando você chega numa pessoa e fala assim, cara, eu tenho uma ideia muito boa, tá? Vai, ó, revolucionar o negócio aqui. Só que a gente vai precisar fazer algumas coisas de outra forma. E essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa fala é, ai, não dá, porque sempre foi assim. Ah, eu sempre fiz, ó, eu sempre usei Excel. Não pode usar outra coisa. Sabe essa pessoa? Então, ele era esse cara super poderoso em Portugal. Então, o mundo inteiro estava respirando esses ares revolucionários. Inclusive na França, que logo menos a gente já viu, né? O negócio lá foi feio. Só que em Portugal, eles estavam completamente, ou eles não viam, ou fingiam não ver o que estava acontecendo. Ainda que, àquela altura, e eu já falei antes, e só foi reforçando ano após ano, a colônia estava cada vez mais forte que a coroa. Não queriam enxergar, e é isso. Então, o Tiradentes já estava puto, ele se une a esse doutor, e juntos eles montam o que seria realmente uma conspiração brasileira, nascida em Minas Gerais, para derrubar a coroa e transformar o Brasil num país independente. Pois bem, tendo dito isso, eles conhecem um rebelde que era o José da Silva e Oliveira Rolim. Era um homem alto, magro, tinha os dentes grandes e acavalados, uma barba cheia e uma cicatriz no rosto. Ao ser descrito em um documento oficial da época, foi qualificado como feio. Rolim ganhava vida contrabandeando diamantes, traficando escravos, falsificando moedas, praticando usuras e corrompendo autoridades. Também era padre. Cara, a história desse país. Eu não aguento a história desse país. Enfim, enfim. Então, esses três vão virar meio que o tripé da revolução, talvez a gente possa dizer. O Tiradentes vai agora começar a recrutar gente, porque agora você precisa realmente ter um exército revolucionário. Então ele tá recrutando galera e tá contando pra todo mundo aí que vai cair a coroa. E então eu tô nessa parte em que ele tá montando o time, basicamente. Tá escalando a seleção. E é isso. Vamos ver. Eu vou tentar. Eu ainda nem terminei de trabalhar, só dei uns minutinhos aqui, são 5 horas da tarde, tenho coisa pra fazer. E vamos ver quanto tempo mais eu preciso pra terminar. E aí eu quero ler mais. O legal é que tá ficando super interessante, então eu tô afim de pegar o livro pra ler, o que é sempre bom. Então, vamos ver.
Bom, bom dia, feriado, finalmente, e já comecei o dia lendo. Eu cheguei na página, tô quase na 200, então eu tô quase, talvez na metade, e continua super interessante, tô achando muito bom. Tô gostando da escrita do Lucas, acho que ele é bem direto ao ponto, que é o que eu gosto. Ontem à noite, especificamente depois do trabalho, eu não consegui ler muito mais, eu tava super cansada, então eu fui dormir, eu nem gravei nada lendo depois, porque eu li muito pouco e já capotei. Então, hoje o plano vou ler agora de manhã, e aí a gente vai sair pra almoçar e a gente tem que fazer algumas coisas na rua. Eu devo adiantar algumas coisas da casa também, então assim, não vai ser um dia só pra leitura, mas eu vou dar uma adiantada nessa leitura, com certeza. Conto em breve como as coisas estão andando. Tô de volta em casa aqui, a gente fez tudo que a gente tinha que fazer na rua, e antes de eu sair de casa, eu cheguei na página 300 do livro do Tiradentes, e eu tô na parte em que ele tá preso. Ele acabou de ser preso, eles foram traídos, né? Então, ele tava no Rio tentando regimentar pessoas para acompanhar e fazer parte né, da Inconfidência Mineira. E só que nesse meio tempo em Minas, uma das pessoas que eles tinham, que ele contava como amigo e que ele considerava uma pessoa próxima e que estava do lado dele nessa questão toda, foi até o vice-rei e entregou, não só ele, entregou várias pessoas, nome, sobrenome, o que faziam no movimento, o que estavam querendo, tudo mais. E enquanto isso, o Tiradentes estava no Rio sem ter ideia de que isso tinha acontecido. Em Minas, o clima para a revolução meio que passou, porque o vice-rei decidiu que ele não ia fazer a cobrança firme, né, aquela cobrança que Portugal precisava, na verdade, para se manter, né, para continuar pagando as contas. O vice-rei decidiu que ele ia postergar isso. Então, o pessoal da Inconfidência, eles estavam contando com a revolta das pessoas para ser o estopim dessa revolução. Mas, sem essa cobrança, as pessoas estavam, na verdade, aliviadas. Então, não tinha clima para derrubar o governo. Basicamente era isso. Só que o Tiradentes está no Rio, ele não tem ideia que isso aconteceu. Então ele continua procurando apoiadores, ele continua procurando gente que vai vir junto. Ele fala muito do eixo Minas, Rio, São Paulo, mas o foco deles, obviamente, é criar ali uma república, né, um país livre, um país independente. E eu tô nessa parte, eu tô a 100 páginas de terminar o livro. Eu não sei se eu consigo terminar hoje. Eu tenho algumas coisas para fazer em casa ainda, mas eu não pretendo sair mais. Então,
enfim, se eu pegar firme, eu acho que eu chego bem perto. E, enquanto eu me arrumava também, eu ouvi um pouco mais ecos dos livros antigos, e eu tô na parte em que a Ashley, que é a nossa livreira, né, do sebo, ela achou aquele livro que conta a história por um, aparentemente por um homem que conhece a Belle, e aí ele tá contando aquela história, e aí ela descobre que junto com aquele, né, na caixa que aquele veio, tem um outro livro, dos mesmos moldes, que parece que é a Belle contando a versão dela da história. Então, é literalmente um livro alinhado ao outro, e o dela é uma resposta ao dele. Então, ela vai contar a mesma história de quando eles se conheceram e tudo mais, do ponto de vista dela. E aí a gente entende que, desde que eles se conheceram, eu falei que era a década de 20, mas é a década de 40, né? Então a guerra tá começando na Europa e nos Estados Unidos. Tem-se a dúvida se o país vai entrar na guerra ou não. O George, acho que é o nome dele, ele é britânico e ele tá nos Estados Unidos. Ele é escritor, ele diz, mas a gente não entende muito bem. Eu confesso que eu não sei muito bem o que ele tá fazendo nos Estados Unidos, tá? Tá fugindo talvez de não ir pra guerra, eu não sei. Mas ele tá lá. E aí quando ele conhece a Belle, ele fica encantado com ela, e quando ela conhece ele, ela fica encantada, só que ela tá no noivado dela, ela tá ali quando ele se conhece, ela literalmente está na festa de noivado com outro homem, um homem que a gente descobre que é um escroto, obviamente, um antissemita, todas essas coisas ótimas, e a gente vai a partir daí. Então a Ashley meio que tá no meio dessa história, olhando pros dois lados, olhando um conversar com o outro. Eu devo ouvir mais do livro, porque eu vou fazer minhas unhas agora à tarde, e aí eu sempre gosto de ouvir alguma coisa enquanto eu faço isso. Então, é isso que vai rolar agora à tarde. Então eu vou tentar dar um gás nos dois. Vamos ver. Talvez eu não termine nenhum, né? Mas vamos indo. Eu tô gostando muito do livro do Tiradentes. Muito mais do que eu esperava, pra ser sincera. E eu acho que eu quero focar mais nele do que no outro. Mas, né, enquanto eu faço a unha, eu não consigo ler. Então eu vou ouvir. Mas é isso. Esse é o plano pra agora à tarde. E conto pra vocês mais em breve. Né, Bobó? Boris Horácio. Até já. Bom, terminei Tiradentes. Então, consegui ler Tiradentes, a biografia de Tiradentes, no feriado de Tiradentes. E devo dizer que gostei bastante, de verdade. A partir do momento que ele é preso, ou na verdade um pouco antes disso até, quando ele percebe que está sendo seguido, né? Ou seja, quando ele saca que o governo já sabe da rebelião, basicamente, eu acho que o livro ganha quase um tom de livro de suspense, sabe? Porque aí o Tiradentes começa a ficar paranoico, ele começa a montar um plano de fuga, e aí ele tenta encontrar as pessoas que vão ajudar. Então a gente acompanha tudo isso muito de perto, assim. Eu acho que o Lucas Figueiredo fez um ótimo trabalho em montar essa história de uma forma que ela não seja exaustiva. Porque eu imagino que ele conta no final tanto de coisa que ele teve que, né? Documentos oficiais existem muitos. Então ele podia ficar 250 páginas aqui contando que, no documento português, os anos que Tiradentes esteve preso, tá aqui tudo que eles conversaram, porque ele foi chamado para depor várias e várias e várias e várias vezes durante esse período. E aí ele era mandado de volta para a prisão para ficar muito tempo. E assim, não era 2 horas, eram 8 meses. E sempre em solitária. Até finalmente o julgamento acontecer, ele e vários dos colegas dele serem condenados, mas a ele, sozinho, coube a pena de morte. Então E é uma coisa muito importante aqui que você destruiu a Inconfidência Mineira, mas deixou viva a ideia
de revolução, a ideia da república, né? 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, o Brasil seria efetivamente independente, põe entre aspas, porque, né, a monarquia durou muito tempo ainda, mas enfim. Eu acho que bom livro, de verdade, gostei de ler, gostei do ritmo, e apesar de ser um livro parrudinho, eu diria que a gente lê relativamente rápido, e é isso, esse é o vlog, espero que vocês tenham gostado, eu acho que ele vai ficar enorme, mas vocês podem ir assistindo em pedaços, tá bom? Me digam se vocês já leram a biografia do Tiradentes, que outras biografias vocês me recomendam. Eu adoro livros de história, eu adoro biografias de personagens históricos. Me recomendem mais, por favor. Definitivamente pretendo ler. E talvez eu faça um vlog desse a cada trimestre. Acho que é uma boa, né? Porque um videozão assim de vlog de leitura. Vamos ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.